a gente vai falar do caso que chamou a atenção do Brasil inteiro. 66 dias desse caso que repercutiu. 4 homens que saem para cobrar uma dívida em Icaraíma e quase 2 meses depois eles são encontrados mortos, enterrados na zona rural da cidade, no noroeste do Paraná. Nós mostramos aqui quem são os 4 homens investigados formalmente pela polícia. E, gente, a gente vai trazer agora uma novidade. Você imagina o que seja? Nós já trouxemos aqui o Antônio Buscariolo, trouxemos aqui o Paulo Ricardo, o Carlos Eduardo, o Carlos Henrique e até o Rony, preso temporariamente por suspeita de saber o que pode ter acontecido. Até porque ele sabia que os homens tinham desaparecido antes mesmo da polícia pegar o boletim de ocorrência aqui no estado do Paraná. 3 saem lá do interior de São Paulo, vêm para cá para cobrar uma dívida ali de R$255 mil. Eles vão até o que seria a fazenda lá dos Buscariolo, chegam lá no dia 4 de agosto. No dia 4 de agosto eles são chamados a voltar no dia 5. No dia 5 eles não dão mais sinal de vida para ninguém. Quase 2 meses depois a gente está vendo aí o carro encontrado num bunker lá na área rural de Icaraíma. Logo depois, uma semana depois, isso foi dia 12 de setembro esse carro aí. Dia 19 de setembro, eles encontraram os 4 homens enterrados, cerca de 650 metros de onde estava esse carro aí. Os 4 foram encontrados mortos. Até hoje, não saiu o laudo da criminalística com relação à morte deles, ao tempo de óbito ali, né? Há quanto tempo eles estavam mortos, até porque a gente já trouxe aqui informação que corpos ali estavam em estados diferentes de decomposição, que chamou também a atenção da polícia e da polícia civil e da polícia científica. Eu quero trazer aqui a imagem dos foragidos. A gente tem, né, produção? A imagem dos foragidos, que nós temos o Antônio Buscariolo, que está foragido. Nós temos o Paulo Ricardo Buscariolo, que está foragido aí, ó. A foto dos dois. Esses dois, formalmente procurados pela polícia, prisão temporária para eles. Por que prisão temporária e não preventiva? Porque a temporária é de 30 dias e a polícia pode prorrogar esse prazo. Prorrogando esse prazo, eles têm mais tempo para investigar. Porque a polícia sabe que não são só esses dois aí envolvidos na morte. Sabe? Nós temos 5 projéteis diferentes, 5 munições diferentes que foram usadas para matar aqueles 4 homens. 5 armas. 2 homens, a conta não fecha. E não fechando, a polícia chega a outros nomes. E aí nós trazemos quem? Trazemos Carlos Eduardo Buscariolo para dentro das investigações e Carlos Henrique Buscariolo para dentro das investigações. O Carlos Henrique é conhecido como Mamute. Ele é considerado uma das lideranças de organizações criminosas atuando no noroeste do Paraná e também no interior de São Paulo. Inclusive, segundo a análise aí do advogado de defesa, o Carlos Henrique estava em São Paulo quando o crime foi cometido. Mas nós trouxemos aqui um documento que mostra que ele pode ter sido o mandante do crime, o mentor intelectual, aquele que decidiu como, quando e de que forma iriam cometer esse crime. A defesa diz também que o Antônio e o Paulo Ricardo não estavam em Icaraíma quando isso tudo aconteceu. Só que o celular deles, ó, ninguém sabe, ninguém viu. Sabe por quê? Porque eles quebraram, eles destruíram os celulares. Por que será? Quem não deve, não teme. Agora, gente, a gente traz um detalhe que talvez nem toda a família Buscariolo saiba. Nós temos a foto aí do Carlos Henrique. Temos a foto aí do Carlos Henrique, o Mamute. Vamos ver se a gente traz aqui a foto dele. E aí eu vou explicar para você o que a gente vai trazer de informação. Antônio Buscariolo teve um primeiro casamento. Nesse primeiro casamento nasce o primeiro filho dele. O primeiro filho se chama Carlos Henrique Buscariolo, que anos depois se tornaria o Mamute. Aí Antônio Buscariolo tem um outro casamento. Nesse outro casamento, ele teve esse cara aí, ó, o Paulo Ricardo Buscariolo. Mas enquanto ele estava lá atrás com a companheira, que teve o Carlos Henrique, o Mamute, ela engravidou. Ela engravidou de novo. E aí, aqui nós temos os 3, ó. O Antônio Buscariolo, o Paulo Ricardo Buscariolo e o Carlos Henrique Buscariolo. O Carlos Henrique é o Mamute. O Antônio casado num primeiro casamento, tem o Carlos Henrique. Lá no outro casamento ele tem o Paulo Ricardo. Mas está faltando aqui, né?
Tá faltando fechar essa lacuna. Que é de quem? É do Carlos Eduardo Buscariolo, irmão do Carlos Henrique Buscariolo. Tem o sobrenome do Antônio. Mas e aí? Filho do Antônio ou não é filho do Antônio? E aí? Gente, nós descobrimos hoje à tarde que Carlos Eduardo Buscariolo não é filho biológico, do Antônio Buscariolo. A primeira mulher do Antônio, engravida uma segunda vez. E no que ela engravida uma segunda vez, o filho não é do Antônio. E aí o que acontece? Coloca o sobrenome dele. Carlos Eduardo não era para ter o sobrenome. Seria não dá nem para falar, não vou falar aqui a palavra que me veio na cabeça, mas enfim, não é filho biológico de Antônio Buscariolo. E alguém procurou a nossa equipe hoje, falando que a gente estava dando a informação errada. Não, mas o Carlos Eduardo não é filho. Mas como que não é filho? Se o mesmo advogado atende os 4, o advogado fala pra gente, sim, é filho do Antônio, todo mundo foi criado junto ali. Aí a gente descobre que Buscariolo foi colocado no nome do Carlos Eduardo. E o Antônio criou como filho dele. Então não teria o sangue do Antônio correndo nas veias, mas, ao que tudo indica, ao que se parece, não corria o sangue nas veias. Mas enfim, aquela educação que ele recebeu, dentro de uma família que é temida em Icaraíma, envolvida com crime organizado, essa veia ele pegou firme. Tanto pegou que é ele que assina a nota promissória, assumindo a dívida. É ele que assina lá, ó, nós vamos te pagar aqui, ó, durante 1 ano, né, um pouco menos, 10 meses, R$ 25.500 para dizer que os 255 mil a gente vai te devolver. Porque o Alencar deu esses 255, ó, no cash, à vista. E aí, quando ele cobra, não dá certo. Quando ele cobra, o que é que acontece? Ele cai numa emboscada e é morto. O fato é, Paulo Ricardo e Mamute, Carlos Henrique, são filhos biológicos do Antônio Buscariolo. Ele teve uma outra filha que acabou falecendo num acidente, irmã também do Carlos Henrique Buscariolo. Ele acaba morrendo num acidente e, enfim, isso acontece também nas famílias. Mas o que essa família tem feito, e a pessoa que nos procurou não quis dar, eu não vou dar informações para vocês. Não quis dar, eu não vou dar informações para vocês. Minha amiga, você deu, porque até então todo mundo tratava o Carlos Eduardo como filho legítimo do Antônio Buscariolo, sendo procurado também, né, para dar o depoimento dele. Porque fala assim, ah, mas ele não tem mandado de prisão. Mas ele não foi nem ouvido. Como é que vai ouvir? Conseguiram ouvir o Antônio e o Paulo Ricardo lá no começo, quando levaram para a delegacia. Mas depois que levam para a delegacia, ó, perna para que te quero, picaram mula, sumiram do mapa. E o Antônio, o Paulo Ricardo, o Carlos Eduardo, o Carlos Henrique, todo mundo sumiu do mapa. Só recentemente que a esposa do Paulo Ricardo foi para o hospital, porque ela está prestes a dar a luz pro filho do Paulo Ricardo, não sei se é o primeiro filho dele, imagino que sim. E aí ela aparece, é levada na delegacia, sabe o que ela fala? E aí eu trago isso com exclusividade para você. Ela fala que ela não estava com o Paulo Ricardo. Ah, gente. Isso aí é conversa para boi dormir, né, minha filha? Como é que você some 2 meses, não passa por nenhum hospital para acompanhar a gravidez? Por nenhum hospital? Aí 2 meses depois, quando você está perto de dar a luz, você aparece e fala, não, eu não estava com ele. Ele está em outro canto, eu estava com os meus parentes aqui. E 2 meses você não foi no hospital para receber atendimento médico? Para fazer o pré-natal? Ô, minha filha, tem mentira melhor para contar, né? Tem mentira melhor para contar. Eu espero que a polícia não tenha caído nesse conto aí que ela tenha dito. Porque que ela sabe aonde está o Paulo Ricardo? Porque assim, se ela está junto há tanto tempo, ela não fala com ele todo dia? Fala para mim, você que está acompanhando, você pai, você mãe, você não está lá, tá tudo bem no teu casamento. Você não fala todo dia com o teu marido, com a tua esposa, para saber como é que tá a gravidez, como é que tá o andamento,
se precisa ir no hospital, se precisa fazer um exame, até se tem aquele desejo, né, que às vezes a grávida tem desejo de comer alguma coisa diferente. Ah, minha filha, pelo amor de Deus, com todo respeito, cria vergonha na cara e fala a verdade. Você está esperando um bebê. Você vai querer ensinar ele o quê? A mentir a vida inteira? Desde o começo? É mais fácil você criar uma criança sozinha e o pai responder pelo que segundo a polícia ele fez, do que ficar nesse lenga-lenga e você ainda responder depois lá na frente por fraude processual, por omissão. É mais fácil. Que a real é essa. Ou você acha que você vai sair da delegacia e não vai acontecer mais nada comigo. Presta atenção, presta atenção. Carlos Eduardo não é filho legítimo de Antônio Buscariolo, mas é tratado como filho pela família, está assumido assim como todos os outros, e aí é o que acontece.